Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. O mundo conhecido é vasto e diverso, e por isso mesmo é repleto de diversas tradições culturais, étnicas, econômicas e, naturalmente, religiosas. Dentro do continente de Westeros, a fé dos Sete é predominante em todos os territórios abaixo do Gargalo. Os deuses antigos dominam o antigo reino do norte e a vastidão selvagem para lá da muralha. E a fé no deus afogado é predominante nas Ilhas de Ferro. Mas no grande continente de Essos, uma quantidade ainda maior de religiões se apresentam, de todos os tipos, com todas as formas de adoração e divindades distintas. E uma destas religiões, que até pouco tempo atrás era virtualmente desconhecida do povo Westerosi à parte dos mais eruditos ou mais bem viajados, vem angariando uma quantidade assombrosa de adeptos nas cidades livres e no leste longínquo, além de ter fincado recentemente seus primeiros passos no território do Poente, graças aos trabalhos de certos missionários e fanáticos. Trata-se da fé no Deus Vermelho, R'hllor, também conhecido entre seus adoradores como o Senhor da Luz, o Coração Flamejante e o Deus da Chama e da Sombra, mas mais conhecido entre os poucos Westerosi que sabem de sua existência como o Deus Vermelho, simplesmente devido à dificuldade que a maioria deles tem de pronunciar seu exótico nome oriental. Absolutamente nada é sabido na Cidadela a respeito de quando ou onde a fé em R'hllor surgiu, e nem mesmo sabe-se muito sobre os próprios ensinamentos dessa religião, podendo-se dizer apenas com total certeza que os sacerdotes do Deus Vermelho ensinam que o universo inteiro está preso em uma eterna luta dual entre seres de poder inimaginável, que jamais se abstém de seu estado de guerra total. De um lado, encontra-se seu próprio Deus, o Senhor da Luz, o luminoso espírito da vida, do fogo e de todo o bem. Do outro está o grande inimigo, o grande outro, cujo verdadeiro nome jamais deve ser pronunciado, o Senhor da morte, do escuro, do frio e do desconhecido, da noite e do terror. Os sacerdotes ensinam que nosso universo está eternamente preso a essa luta atemporal, e que desse modo, todos os homens teriam a obrigação de escolher para si um lado nessa batalha, se aliando a R'hllor e ao seu lado luminoso, ou se tornando um servo do outro e das forças das trevas, o que leva seus adoradores a adquirirem posturas particularmente fanatizadas, mas isso é algo que discutiremos melhor mais adiante. Os sacerdotes do Deus Vermelho também ensinam que, de acordo com antiquíssimas profecias de sua fé, oriundas de textos proibidos vindos das Terras das Sombras para lá de Ashai, a Grande Guerra, que é na realidade a única disputa que verdadeiramente importa, apenas se encerrará quando a reencarnação de Azor Ahai, o grande campeão do Senhor da Luz e o herói mitológico que salvou o mundo das trevas em um passado ancestral, voltar a empunhar sua espada mágica, a Luminífera, a espada vermelha dos heróis, com a qual libertará o mundo do grande outro e do ciclo da morte, despertando dragões de pedra com seu poder e salvando todos os povos do mundo da destruição e da miséria, conduzindo a humanidade então a uma nova era dourada de paz, abundância, felicidade e vida plena. Sendo assim, o fogo e a luz são associados pelos sacerdotes vermelhos à vida, enquanto o gelo e o escuro são associados à morte, embora os sacerdotes considerem as sombras em si como dádivas de seu Deus, dizendo não sem razão que todas as sombras são filhas da luz. Do mesmo modo, eles se referem aos seus fiéis e adeptos como servos da luz e filhos do fogo, e do mesmo modo se referem aos detratores de R'hllor e aos fiéis de outras religiões como servos da escuridão. Isso nos leva, aliás, a uma das práticas mais controversas dos sacerdotes vermelhos, o sacrifício ritual no fogo. Como enxergam o fogo como a dádiva maior de seu Deus, os sacerdotes vermelhos o agradam e honram sacrificando itens de valor, animais e até mesmo seres humanos em piras rituais, sendo especialmente afeitos a pessoas jovens, belas e inocentes, embora qualquer inimigo do Senhor da Luz seja considerado como um sacrifício em potencial.
Os devotos sacrificam objetos, animais e pessoas não somente como forma de agradar ao Deus, mas também para pedir por sua intervenção em tempos de fome, perigo, dificuldades ou provações iminentes. No que diz respeito à sua localização, como dito anteriormente, a religião do Senhor da Luz tem lugar especialmente em Essos, onde surgiu muito provavelmente no Extremo Oriente, e depois fez seu caminho para o Oeste, se estabelecendo de tal maneira nas Cidades Livres, que hoje conta com imensos templos vermelhos, seus locais de adoração, como o Templo de Volantes, tido como talvez a maior estrutura religiosa no mundo, e que é pelo menos 3 vezes maior do que o Grande Septo de Baylor, e um número imenso e cada vez mais crescente de adeptos, em especial entre os escravos e pessoas mais humildes, que se regozijam nas palavras dos sacerdotes e nas promessas de justiça divina e de um pós-vida melhor do que sua condição atual. Em contrapartida, em Westeros, Hylor é bem pouco conhecido e quase não conta com adeptos, e apenas recentemente esforços vêm sendo dispensados pelos Templos Vermelhos para angariar seguidores nas Terras do Poente, sendo eficientes especialmente na Ilha de Pedra do Dragão, onde a esposa de Lord Stannis Baratheon, Lady Selyse, adotou a fé no Senhor da Luz, convencendo posteriormente seu marido e diversos cavaleiros e homens de armas a se juntarem a ela, através do diligente trabalho da sacerdotisa Melisandre de Ashai, talvez a mais conhecida missionária enviada a Westeros, com o objetivo especial de localizar aquele que se revelará como sendo Azor Ahai retornado. No que diz respeito à organização da religião propriamente dita, os sacerdotes vermelhos são os responsáveis por conduzir os ritos e as adorações, além de montar vigílias durante as horas da noite em suas fogueiras noturnas, que devem ser acesas todas as noites, para proteger simbolicamente o mundo das trevas do grande outro, e garantir que o sol volte a se erguer no dia seguinte. Os sacerdotes de Hylor podem ser tanto homens quanto mulheres, além de livres ou escravizados, e são treinados nos Templos Vermelhos para assumir tanto os papéis internos quanto para sair em missões de conversão, com o objetivo de espalhar sua verdade pelos 4 cantos do mundo. Outra atribuição dos sacerdotes vermelhos é a de examinar as chamas sagradas do Deus em busca de visões do passado, presente e futuro, e de instruções enviadas diretamente pelo Deus Vermelho. Disse que apenas os mais talentosos e versados membros do culto são capazes de ler as chamas com grande precisão, o que seria também um sinal de favorecimento do Senhor da Luz, embora qualquer pessoa seja capaz de encarar as chamas e de enxergar ali o que quer ver, e não o que Hylor envia. Como dito anteriormente, os locais de adoração dos sacerdotes vermelhos são os Templos Vermelhos, que existem por toda Essos, embora ainda não tenham sido erguidos em nenhuma parte dos 7 reinos. O Templo de Volantes, também como dito anteriormente, é o maior dentre todos, e ali todos os seus servos são escravos comprados pelo templo para serem treinados desde tenra idade, para se tornarem sacerdotes, prostitutas e guerreiros a serviço da fé vermelha. O templo em Volantes também é conhecido por seu corpo defensivo, chamado de A Mão Ardente, uma força paramilitar composta sempre por 1000 soldados escravos, nunca mais ou menos, que possuem a função de defender a fé e seus praticantes, em especial durante período de turbulência ou quando algum sacerdote precisa partir em missão, permanecendo longe da segurança do templo. Atualmente, o Templo Vermelho de Volantes é comandado por Benerro, o alto sacerdote de Hylor, que é conhecido pelos adoradores como a Chama da Verdade, a Luz do Conhecimento, o primeiro servo do Senhor da Luz e o escravo de Hylor. Tanto ele quanto os outros sacerdotes do templo têm chamas vermelhas e laranjas tatuadas por sobre todo o rosto, em especial sobre as bochechas, pescoços e testas, que servem tanto como um testemunho de fé quanto como um símbolo de sua ligação, muitas vezes forçosa, ao templo e à fé como um todo, já que são geralmente escravos treinados desde a infância em sua função. Os outros servos do templo, igualmente escravos, também possuem chamas tatuadas nos rostos, com o objetivo de denotar sua função como propriedades do templo e da fé. Já entre os adoradores, o mais costumeiro é atar faixas de tecido vermelho em torno dos braços ou das testas, como um sinal de devoção. Quanto às orações conduzidas pelos sacerdotes do Deus Vermelho, elas se apresentam de diversas formas e são rezadas em diferentes idiomas, em especial nas variantes baixas do Valyriano, no Alto Valyriano padrão e no idioma misterioso de Ashai da Sombra. A mais comum consiste no agradecimento perante a chama noturna, em que o sacerdote sauda o Deus Vermelho pelo encerramento de mais um dia, e implora que ele venha no auxílio da humanidade, trazendo de volta sua luz ao final daquela noite.
Após acesa a pira ritual, ao anoitecer, as orações continuam por pelo menos mais 1 hora, e depois disso, os sacerdotes montam sua vigília durante todas as horas de escuridão, até que o sol retorne e a noite tenha um fim. Nesse sentido, ficou famosa a expressão empregada frequentemente por Melisandre, que resume o sentimento dos sacerdotes vermelhos quanto a essa questão. Bantis zobrie issa se osin noti ledis, que em alto valeriano significa a noite é escura e cheia de terrores. Um exemplo de oração comum nesse contexto, tal como foi descrita nos livros, se dá como segue. O sacerdote diz: livrai-nos da escuridão, ó Senhor. Encha nossos corações com fogo, para que possamos trilhar seu caminho luminoso. Hilor, tu és a luz em nossos olhos, o fogo em nossos corações e o calor em nossas virilhas. Vosso é o sol que aquece nossos dias, vossas são as estrelas que nos guardam na escuridão da noite. Ao que a congregação então responde: Senhor da luz, defenda-nos, a noite é escura e cheia de terrores. Senhor da luz, proteja-nos. O sacerdote então completa: Hilor, que nos deu o ar, nós vos agradecemos. Hilor, que nos deu os dias, nós vos agradecemos. E então a congregação arremata: Nós vos agradecemos pelo sol que nos aquece, nós vos agradecemos pelas estrelas que nos vigiam, nós vos agradecemos por nossas lareiras e nossos archotes, que mantêm a escuridão selvagem à distância. Alternativamente, antes de um julgamento por combate, um sacerdote do Senhor da Luz pode entoar: Senhor da Luz, olhe por nós, ao que os espectadores respondem: Senhor da Luz, defenda-nos. O sacerdote então entoa: Senhor da Luz, proteja-nos da escuridão, e a congregação responde: Senhor da Luz, brilhe sua luz sobre nós. Finalmente, o sacerdote dirá: Acenda suas chamas sobre nós, Hilor. Mostre-nos a verdade ou a falsidade deste homem, o julgado. Derrube-o se for culpado, ou dê força à sua espada se for inocente. Senhor da luz, dê-nos sabedoria. E a congregação conclui: pois a noite é escura e cheia de terrores. No que diz respeito aos costumes matrimoniais dentro da fé do Senhor da Luz, a estrutura da cerimônia não difere muito de um casamento dentro da fé dos Sete. Um sacerdote vermelho preside a cerimônia, e os futuros marido e mulher ficam próximos a si, além de uma pira de chão acesa. O sacerdote entoa as orações e os presentes ao casamento as respondem, após o que a noiva é conduzida até o sacerdote, que então lhe pede que se identifique, antes de perguntar quem vem reivindicá-la. A ambos então é perguntado se dividirão seus fogos um com o outro e se percorrerão o escuro corredor da vida juntos, além de se aquecerem quando a noite for escura e cheia de terrores. Após as confirmações, ambos juntos deverão saltar sobre a chama acesa, emergindo do outro lado como um só, abençoados pelo toque do fogo do Deus. Depois, resta apenas ao noivo remover dos ombros da noiva sua manta nupcial para então cobri-la com um manto de sua própria proteção, o que no caso de Westeros significa dizer um manto com suas armas e as cores de sua casa. Após tudo isso, resta apenas o grande banquete da cerimônia, que coroa e sacramenta o casamento. Quanto aos costumes funerários dessa religião, pregam os sacerdotes vermelhos que a vida é, em sua essência básica, fogo e calor, dizendo: a vida é calor, o calor é fogo, e o fogo é de Deus e só de Deus. Dessa forma, ao morrer, eles dizem que o fogo da vida de tal pessoa se esvaiu, e sua alma partiu até o Salão da Luz, o domínio de Hilor, para viver eternamente ao seu lado. O rito funerário dentro da fé no Deus Vermelho é conhecido simplesmente como o beijo da vida, em que o sacerdote enche a boca com o fogo de sua essência vital e depois o projeta para dentro da boca do recém-falecido, enchendo seus pulmões e seu interior com seu fogo. Esse rito é o pré-requisito para todos os sacerdotes ordenados, e disse que os mais poderosos ou mais favorecidos dentre eles são até mesmo capazes de trazer os mortos de volta à vida dessa maneira, ainda que sejam, de algum modo, menos do que foram antes da morte. Como dito anteriormente, aos sacerdotes de Hilor é conferido o poder de encarar o passado e o futuro nas chamas, e os mais poderosos dentre eles são capazes de incríveis prodígios através das chamas sagradas, mas suas habilidades transcendentes não param por aí.
Embora as visões nem sempre possam ser conferidas aos sacerdotes, em especial em locais de forte presença espiritual ou de domínio de outras divindades, como aconteceu ao sacerdote Thoros Demir quando tentou sondar as chamas no topo do Coração Alto, local ainda dominado pelos deuses antigos, quando elas são, os praticantes podem, inclusive, tomar conhecimento de eventos ocorrendo no mesmo exato momento a dezenas, centenas ou mesmo milhares de quilômetros, o que os torna particularmente valorizados como batedores. A visão nas chamas é não somente um dom, mas também uma habilidade, e leva-se muitos anos de prática até que um sacerdote seja considerado verdadeiramente versado nela, pois enxergar com precisão as visões enviadas pelo Senhor da Luz nunca é algo simples. Os sacerdotes também são rápidos em apontar que, embora sejam capazes de enxergar o futuro nas chamas, o que vem nem sempre se concretizará, pois podem estar olhando para um futuro alternativo, e as ações do presente são perfeitamente capazes de modificar o futuro por eles visto. Ainda assim, muitos sacerdotes ao longo dos tempos foram arruinados por visões que eram simplesmente incorretas, fosse por uma falha de interpretação ou por simplesmente enxergarem o que desejavam ver, e não o que Hilor lhes enviava. Disse também que aos sacerdotes vermelhos é conferido o poder de enxergar através das falsidades, pois eles ensinam que o grande outro frequentemente esconde corações negros por trás de fachadas puras e inocentes, e por isso mesmo, Hilor lhes dá a capacidade de enxergar através delas, para o mais profundo âmago do ser. Além disso, os sacerdotes também são capazes de tecer luz e chama, fazer truques de manipulação do fogo, e alguns até mesmo possuem o dom da umbromancia, a capacidade de dar à luz criaturas de sombra que podem executar seus desejos, como é o caso de Melisandre. A fé dos Sete continua a ser predominante nos Sete Reinos, e isso não parece próximo de mudar em um futuro visível, mas no que depender da agora Rainha Selais e dos outros ardorosos seguidores do Deus Vermelho em torno da sacerdotisa de Ashai, no caso da vitória final e da tomada do Trono de Ferro por Stannis Baratheon, os Sete Reinos poderiam embarcar em uma nova era, anunciada pela ascensão de uma nova religião, e adorando um novo Deus feito inteiramente de chamas e sombras.